Já de volta e agora nós vamos falar sobre uma doença, gente, que atinge principalmente adultos com idade entre 40 e 50 anos. É uma doença inflamatória e que acomete as articulações devido ao nível elevado de ácido úrico no organismo. E se não for tratada, as consequências para o nosso organismo são inúmeras, viu? Entre elas, incapacidade permanente e também o aparecimento de doenças cardiovasculares. E olha só, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, 6 milhões de brasileiros convivem atualmente com a doença. Então, vamos entender melhor sobre este tema, né? Nós temos aqui hoje para participar conosco, para esclarecer você de casa, o médico Leandro Augusto Barros, que é reumatologista. Doutor Leandro, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Ciro. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Quando nós falamos em gota, nós estamos falando de quê, doutor? O que é essa doença? A gota, basicamente, ela é uma doença reumatológica crônica, né? Que ela é caracterizada por crises de dor articular, principalmente dores articulares, principalmente no dedão do pé, inicialmente o quadro, com presença de muitos sinais inflamatórios, como inchaço, calor local, e que se não for tratada adequadamente, né, ela pode evoluir com deformidades, incapacidade permanente, né, e é mais comum geralmente em homens, geralmente em meia idade, igual foi falado anteriormente. Pois é, por que essa tendência de aparecer no público adulto nessa idade, entre 40 e 50 anos? Tem um motivo específico? Na verdade, a gota está muito associada com outras doenças, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, nessa faixa etária, os 40 e 50 anos, é a fase, geralmente, que essas doenças têm maior prevalência, né? E essa prevalência também maior em homens está associada também porque em mulheres, o estrogênio, né? Ele é um efeito protetor no paciente que tem gota. Então, geralmente, mulheres nessa faixa etária geralmente não vão ter crise de gota. Mas mulheres que já passaram pela menopausa, geralmente podem já ter essas crises de dor articular da gota. Nós falamos ali dessa alteração no ácido úrico, né? Sim. O que leva a essa alteração, doutor? Bom, o ácido úrico, ele é encontrado em alguns elementos, né? Alguns alimentos, por exemplo, que têm uma concentração maior. Então, por exemplo, né? Carnes, embutidos, miúdos, né? Algumas bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, são alimentos que estão associados com maior nível de ácido úrico. Então, pacientes que têm um consumo excessivo desse tipo de alimento, eles podem ter uma crise de gota. Agora, quando que esse ácido úrico ele é considerado anormal, é considerado alto, doutor? E outra pergunta que eu já faço nesse sentido também, se há uma forma das pessoas fazerem acompanhamento desse nível? Sim, uma coisa importante ressaltar, porque o ácido úrico elevado não é sinônimo de gota. Então, você faz o diagnóstico de gota quando você tem, por exemplo, associação dos níveis de ácido úrico elevado com os quadros de dor articular. Então, assim, o nível que tem um risco maior de ter gota, acima de 9, geralmente. Não só como gota, mas com risco cardiovascular mais alto e doença renal também. Agora, prevenção. Há como falar em prevenção? É possível prevenir a gota, doutor? Sim, a gota, ela, além de ter esses fatores ambientais que facilitam o surgimento, né, como hábitos ruins de vida, digamos assim, né, como sedentarismo, obesidade, essas outras doenças estão associadas como hipertensão e diabetes. Então, a prevenção basicamente é feita, né, com hábitos saudáveis de vida, como atividade física regular, controle de outras doenças que podem vir associadas, tem um componente hereditário, então, por exemplo, se um pai, por exemplo, de uma pessoa tem gota, então ele tem um risco maior de ter gota. Então, esse acompanhamento é fundamental. Agora, esse peso hereditário aí que você disse, ele é grande, ele é um fator muito importante para as próximas gerações, para o filho, por exemplo? Em torno de 40%, que é, digamos assim, estatisticamente, né? Então, se uma pessoa tem um pai, por exemplo, que tem um quadro de gota, por exemplo, ele tem um risco aí de 40% de desenvolver, mas lembrando também que tem que pesar também esses fatores ambientais também que estão associados. Então, se a pessoa tem um pai que teve problema, os tratamentos, os cuidados específicos com ela devem ser levados em consideração desde cedo? Sim, com certeza. Aí então, desde assim, que idade? Desde criança? desde ou não? criança, né, adolescente, né, adulto jovem, né, para evitar que surja, né, nessa faixa etária dos 40, 50 anos. Agora, quais os sintomas dessa doença? Se tem um sintoma específico que a pessoa já consegue, né, identificar ali que ela pode estar desenvolvendo aí a gota? Bom, o quadro clássico da gota inicial geralmente são quadros de dor articular no dedão do pé,
Esse é o primeiro? Geralmente é a articulação mais acometida, né? Dor articular com bastante inchaço, vermelhidão local. Geralmente essas crises cessam espontaneamente, duram de horas a poucos dias. Mas se não fizer um tratamento adequado, ela pode acometer outras articulações, como joelhos, tornozelos. E se não fizer esse tratamento adequadamente, essas crises podem ficar mais frequentes, mais graves, e o período entre as crises podem ficar mais curtos. Vai aumentando. Vai aumentando, e pode ter deformidades também, quadros muito avançados. O ácido úrico elevado também pode estar associado também à lesão renal, formação de pedra nos rins, então é uma doença que pode ser potencialmente grave. Como que são essas crises? Às vezes a pessoa que está nos acompanhando não identificou ainda a doença. Ela sente muita dor, é febre? O que ela sente? Pode ter uma dor muito importante, uma dor às vezes incapacitante. Então é um quadro que chama bastante atenção. Geralmente procura atendimento médico, pronto-socorro, por exemplo, né? Então, classicamente, esse é o quadro. Quando você tem associado, por exemplo, febre, a gente tem que pensar em algumas outras condições que podem estar associadas. Você pode ter infecção na articulação. Então, é um quadro, às vezes, que necessita de uma intervenção mais agressiva. Agora, é comum, às vezes, a pessoa não identificar que pode ser algo relacionado à gota, ou até mesmo quando chega no consultório médico, doutor? Por exemplo, é um sapato, ou é um machucado comum, outro tipo de situação, mas não gota? Sim, porque muitas vezes a gente não chega no consultório com o paciente em crise, né? Então, a crise já teve uma resolução completa ou já incompleta. Então, você não vê aqueles sinais inflamatórios tão exuberantes quando o paciente chega no consultório. Né? Mas assim, o quadro clássico, assim, pela história do paciente que ele te conta, né? Aí você vai investigar, né? Se tem um ácido úrico elevado no sangue, então isso aí já é altamente sugestivo. Tem algumas alterações, né? No raio-x ou no ultrassom que sugerem esse diagnóstico de gota. Então não é um diagnóstico difícil de se fazer? Não é um diagnóstico difícil, né? Tem alguns dados que são altamente sugestivos, né? O diagnóstico de confirmação, mas que a gente não faz em todos os pacientes, só aqueles que têm, às vezes, uma dúvida diagnóstica, às vezes a gente tem que fazer uma punção da articulação que a gente consegue identificar esses cristais aí do urato, né? Que é o metabolismo aí do ácido úrico. Agora, essas crises, geralmente no início, né? A pessoa está com a suspeita ali e começa a ter essas crises. Qual que é o espaçamento de uma para outra? As crises, geralmente, entre uma crise e outra, né? O paciente com uma crise não pode durar entre 6 meses a 2 anos entre uma crise e outra. Mas se não fizer o tratamento adequado, essas crises podem ficar frequentes. Então, tem pacientes, por exemplo, que eles vivem constantemente em crises. Então, daí a necessidade. Se teve uma crise, né? Primeiramente primeira de gota, então justifica, né, procurar um atendimento médico, especializado, por exemplo, para poder estar fazendo o diagnóstico correto e aí dar sequência ao tratamento. Os sintomas e essas crises são iguais, tanto para homens quanto para mulheres também, doutor? Ou não? Geralmente as quadros são bem semelhantes, tanto homens quanto mulheres. No idoso tem uma particularidade, que geralmente é um quadro de dor em várias articulações, né? E geralmente é um quadro que às vezes pode ser potencialmente mais incapacitante, mais grave no paciente idoso. Então, no idoso tem essa particularidade. Então, tomar um pouco mais de cuidado com a pessoa idosa, né? Sim. Nesse caso. As articulações mais acometidas geralmente são dos membros inferiores, igual eu falei, dedão do pé, joelho, tornozelo, mas no idoso você pode ter, por exemplo, articulações que geralmente não são acometidas, por exemplo, mãos, cotovelos, ombros, então tem essa particularidade também. Agora, existem tipos diferentes de gota, doutor? A gota, ela tem uma gota que a gente fala uma gota congênita, né? Mas geralmente são quadros raros, com algumas alterações neurológicas, né? Mas a gota, digamos que ela tem fases. Então, ela tem a fase do paciente que tem o ácido úrico elevado sem sintoma nenhum. O quadro clássico, né, que é da crise de gota, de artrite mesmo. Onde o paciente sente dor. Onde o paciente sente uma dor intensa. Os períodos entre as crises. O paciente com quadro crônico de gota, já com deformidade, destruição articular também, e os quadros de lesão renal também pelo ácido úrico. Então, o paciente pode ter cálculo renal, né, que é a formação de pedra nos rins. Você pode ter lesão renal diretamente pelo ácido úrico também. Essas últimas fases que você disse, é possível evitar com o tratamento adequado? Sim, exatamente. É possível evitar. E esse tratamento, ou esses tratamentos, né? O que tem no mercado disponível hoje para tratar a gota? O principal tratamento na gota, assim, o primeiro é a educação do paciente sobre a doença. É fundamental ressaltar isso com todos os pacientes que têm gota. A mudança dos hábitos de vida, que é fundamental. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Controle de outras doenças como hipertensão, diabetes, obesidade. E alguns tratamentos que a gente tem em termos de medicação, a gente tem medicações para poder tratar a crise aguda de gota.
medicações para a gente evitar que o paciente tenha outras crises Sim. e medicações para poder abaixar esse ácido úrico em pacientes que já têm esse ácido úrico mais alto. Tudo à base de medicação. Sim, exatamente. Não há nenhuma intervenção no consultório necessária. Não, diferente. E as doses, no caso, variam de acordo com cada indivíduo, Sim. com cada tipo com cada fase, de acordo com a fase que ele está vivendo ali também. Sim, exatamente. Tem algumas medicações, por exemplo, né, igual eu te falei, algumas, por exemplo, doença renal crônica, por exemplo, então às vezes tem que fazer um ajuste de dose, uma dose menor, paciente renal crônico, né? Tem pacientes, às vezes, tem contraindicação usar alguma medicação, paciente mais idoso, a gente tem que ter mais cuidado, por exemplo, com o uso de anti-inflamatórios na crise. Então, cada paciente, o tratamento tem que ser individualizado. Sim. Você começou a falar, mas eu queria que você frisasse um pouco mais, doutor, nessa questão das consequências, né, para a saúde das pessoas, caso elas não sigam corretamente ali o tratamento, não levem a sério, né, esse tratamento, ou caso também elas deixem e não procurem um especialista aí para cuidar dessa doença. A questão da gota, né? Por que acontece? Quando o paciente tem a crise da gota, então ele tem aquela crise de dor articular, se ele fizer tratamento ou não, provavelmente aquela crise vai ceder. Então, às vezes, a crise cede, o paciente não procura atendimento médico, né, para esse acompanhamento. Então, a consequência que ele vai ter a longo prazo é dessas crises se tornarem mais frequentes, você pode ter uma deformidade permanente na articular, o paciente já tem capacidade de fazer as atividades do dia a dia, né, do trabalho, né, de estar com a família, momentos de lazer, e as doenças que vêm acompanhadas com elas também, né? Então, assim, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, o paciente ele tem um risco maior de ter infarto, risco maior de ter um AVC, né, de doença renal crônica evoluir para um quadro de hemodiálise. Então, é uma doença que às vezes é pouco divulgada, mas que tem várias consequências aí a longo prazo. Tá. Agora, alimentação. Pessoas já diagnosticadas com gota, elas têm que ter um cuidado maior com o cardápio ali, com a alimentação no dia a dia? Tem alguma restrição? Sim, restrição às vezes é um termo que a gente usa às vezes muito agressivo, mas assim, ele tem que ter uma diminuição, às vezes, de alguns tipos de alimentos que podem... Tem que ter um equilíbrio, Tem né? que ter um equilíbrio, basicamente. Então, assim, carnes, embutidos, miúdos, frutos do mar, são alimentos que são ricos em ácido úrico. Pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, né? A cerveja, sabidamente, é pior para o paciente que é portador de gota. Então, ele tem que ter uma diminuição da ingesta desse tipo de alimento. E atividade física, nesse caso, é indicada também? Sim, com certeza. A atividade física, para várias doenças, faz parte do tratamento, né? Porque é um estilo de vida saudável que você adota. Então, ajuda a controlar, sim, a doença. Outros cuidados, além de alimentação, atividade física, a pessoa deve ter no dia a dia dela? Sim, assim, o controle, né, com outros médicos, caso o paciente tenha outras doenças associadas, como doença renal, hipertensão, diabetes, né, colesterol alto, é fundamental também. Agora, você falou dessa questão hereditária. Independente, né, se a pessoa não tem ninguém na família que teve a doença ou que tem a doença, é importante ela cuidar também dessa questão de alimentação, atividade física, porque isso é base para a saúde de todas as pessoas, né? Sim, exatamente. Né? A atividade física não vai e esses hábitos saudáveis não vai ser só para poder controlar a gota, mas outras doenças que também podem vir, né? Obesidade, hipertensão, diabetes. Então... O dia a dia de uma pessoa que tem gota, que já foi diagnosticada, pode ser um dia a dia comum, normal. Sim, se ele fizer o tratamento adequadamente, né, esse acompanhamento regular, médico regular, ele pode levar uma vida normal. É uma doença que a gente não fala que tem cura, mas tem um controle. Não tem cura ainda? Não tem cura ainda, mas é uma doença que tem controle. Então, o paciente ele vive bem, às vezes sem sintoma nenhum. E com o medicamento, com a medicação, é possível evitar essas crises também. Com certeza. Vai viver sem dor, então, esse paciente. Sim. E é aconselhável um acompanhamento mais de perto com um médico especialista? De quanto em quanto tempo, em média, doutor? Sim, geralmente as consultas, né? O profissional que é habilitado a tratar esses quadros de gota é o reumatologista. Então, geralmente essas consultas, né? Quando o paciente está em crise, chega no consultório em crise, geralmente essa consulta tem que ser mais de perto, né? Até o paciente ter resolução da crise. Mas à medida que ele for tendo esse controle, geralmente de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, e se for à medida que ele for tendo um controle ainda melhor, a gente pode ir espaçando essas consultas a cada 6 meses ou anualmente, por exemplo. Tá certo, então. Doutor, agradeço imensamente a sua vinda para falar de um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? De como proceder, de tratamento, de alimentação. Acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigada e um ótimo dia. Muito obrigado, sim, prazer. Olha só, e você aí de casa, continue ligadinho aqui no Manhã da Piedade. Nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho vamos falar sobre Alzheimer. Continue conosco.